Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa disciplina de práticas 2 a respeito da FD Contribuições, tá? A FD Contribuições, como eu tinha falado com vocês, ela é mais um braço do SPED, tá? Assim como a FD ICMS PI, né, que eu falei na última sexta-feira, ela é uma obrigação acessória das empresas optantes pelo lucro presumido, tá? E pelo lucro real. Fica dispensado então as entidades imunes isentas e também as optantes pelo simples, tá? Empresas do lucro presumido e empresas do lucro real são obrigatórias então a transmissão da FD Contribuições, tá? A FD Contribuições, o programa, o aplicativo você encontra aqui no portal do SPED, tá? Aqui embaixo nós temos a FD Contribuições, tá? Basta vocês clicarem aqui e aí fazer baixar aqui a versão. Inclusive, dia 1º/6 aqui agora, ó, teve uma atualização, tá, da versão da FD Contribuições. A FD Contribuições, ela é obrigatória a transmissão dela a cada mês, com um prazo para o 10º dia útil do segundo mês subsequente à apuração. Então, se nós estamos fazendo a apuração, por exemplo, de janeiro de 2020, nós temos até o 10º dia útil do mês de março para passar, para transmitir. Se nós estamos no mês de março, fazendo a FD Contribuições de março, nós temos até o 10º dia útil do mês de maio para transmitir, tá? Então, sempre o segundo mês subsequente à operação, tá? Com essa questão da Covid, a FD Contribuições de março, abril e maio, eles foram prorrogados até dia 14 de julho, né? Então houve essa prorrogação para os fatos geradores de março, abril e maio, devido à questão da Covid-19, né? Mas pela legislação é o 10º dia útil do segundo mês subsequente à operação, tá bom? Devemos não transmitir FD Contribuições dentro do prazo. Tem multa? Tem, né? Como toda obrigação acessória, nós temos penalidades para quem não transmitir FD Contribuições dentro do prazo. E aí, pessoal, houve uma instituição normativa no 1876/2019 da Receita Federal de 15 de março, que ela alterou aqui as penalidades, tá? Então, 0,5 ou 0,5%, né, do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere à escrituração para aqueles que não atenderam aos requisitos de apresentação dos registros, né, e respectivos arquivos. Ou seja, o registro que você enviou, os arquivos que você enviou não estavam de acordo com o que a lei determina, tá? Então tem essa penalidade, é 0,5% da receita bruta, tá? Dependendo do valor da receita, né, a multa é pesada. B, 0,5% ou 0,5%, como queiram, sobre o valor da operação correspondente, limitado a 1%, né, da receita bruta, a que se refere à escrituração nos casos de empresas omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e requisitos de arquivo. Então, se omitiu, você escondeu alguma coisa do fisco, você tem essa penalidade, segundo a linha letra B, tá? E na letra C, 0,02% por dia de atraso, limitado a 1%, óbvio, calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período em que não forem cumpridos os prazos de transmissão estabelecidos para os registros e respectivos arquivos. Então, 1%, pessoal, da receita bruta, tá? É uma multa bem pesada, dependendo aí da receita bruta, tá? Calculada sobre a receita bruta. Vamos colocar uma empresa de serviço, um exemplo, que tem uma receita bruta aí de 100 mil reais, né? 1% desse montante, R$1.000 a multa pela não entrega dentro do prazo dessa obrigação acessória, tá bom? Então, cuidado sempre com os prazos das obrigações acessórias. Pessoal, clicou aqui, fez o download do programa, né? Normalmente, eu já baixei aqui o programa anteriormente para vocês verem, tá? FD Contribuições. Ele carrega aqui o sistema público de instrumentação digital, ele demora até um pouco a fazer a análise, porque ele busca registro, se tiver tabelas para ele atualizar, se tiver algum registro para ele fazer a atualização, ele vai buscar nesse momento. Lembrando aqui, pessoal, que a FD Contribuições, ela é obrigatória para as empresas, como eu disse, do lucro presumido e do lucro real, para fins do PIS e da COFINS, tá? Apenas PIS e COFINS,
e aquelas empresas que optaram por fazer o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Existe uma legislação e algumas atividades foram beneficiadas por essa opção, né? De, ao invés de pagar a contribuição previdenciária normalmente lá pela folha de pagamento, ele opta por pagar sobre a receita bruta de acordo com o percentual que a legislação determina, tá? Isso é a chamada desoneração da folha de pagamento, que muitos talvez já tenham ouvido falar dessa questão da desoneração. Inclusive, ela ia vencer agora, e por causa da questão da Covid também, acho que ontem eu vi uma notícia desse sentido, o governo vai prorrogar isso até 2021, tá? Se não me engano, até 2021 a prorrogação da questão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tá? Então, nesses casos, você é obrigatório preencher a escrituração fiscal digital. Pessoal, a escrituração fiscal digital, como eu disse, é digital, tá? Isso aqui é arquivo, gente. O sistema de informática da empresa, seja na área contábil, na área fiscal, pessoal do TI, eles têm que seguir, eles seguem um layout determinado pela Receita Federal do Brasil. Aí você, terminando a sua escrita fiscal lá no seu sistema, apurando-se lá os impostos, o cadastro de produto corretamente lá, o cadastro da empresa, você vai gerar um arquivo, geralmente é um arquivo TXT, e aí você vai vir aqui, FD Contribuições, nova, importar. Ele vai trazer no seu computador, buscar aqui o arquivo onde você salvou, né, para poder fazer a importação. Nós não temos aqui nenhum arquivo, até por questão de sigilo, né, para essa questão. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: você busca o arquivo, ele vai importar todos os dados aqui para dentro do sistema de escrituração fiscal, tá? A hora que ele trouxer os dados, você vai fazer a análise do valor do PIS, do valor da COFINS a recolher, né, ou o crédito que tiver do regime não cumulativo, e aí preencher só alguns dados, como código de receita, verificar fazer alguma análise nesse sentido. Lembrando que a FD Contribuições tem que estar bem claro na mente de vocês a diferença: regime cumulativo e não cumulativo, tá? Até porque no preenchimento dela, vamos colocar aqui, ó, que nós não temos, então nova, vamos criar uma. Aqui, ó, você vai informar o CNPJ da empresa, tá? Vou colocar um CNPJ qualquer aqui. Ele vai dar errado lá, mas é só para vocês entenderem. Vamos colocar que eu estou preenchendo no mês de junho, tá? Essa FD do mês de junho que eu estou preenchendo. Aqui, ó, ele pede o nome da empresa. Vamos colocar aqui bloco, a empresa bloco, só para poder vocês entenderem. O tipo de escrituração fiscal que ele pede aqui, ó, é original ou retificadora, né? É original. Não estou retificando, não estou corrigindo nada, né? Unidade federada, né? Nós estamos aqui no estado de Goiás. Vamos buscar aqui o município, né? Que é o município de Mineiros, né? A natureza jurídica aqui da empresa, tá? Ela é uma pessoa jurídica em geral, não participante de sociedade em cota de participação. Pessoal, o que é sociedade em cota de participação? Você já deve ter visto isso aqui lá no direito empresarial, quando vocês estudaram lá os regimes as sociedades empresariais, né? Nós temos sociedade individual, nós temos as limitadas, nós temos o EIRELI, nós temos as comanditas simples, né? As cooperativas, sociedade de cota participação. Você deve ter visto lá esses tipos de sociedades empresárias, né? Mas só para vocês entenderem aqui novamente, a sociedade de cota de participação é um tipo de empresa que existe, que você tem os sócios e apenas um deles responde perante a terceiros, tá? E os outros respondem somente entre eles. É uma empresa que seu contrato social não tem que estar registrado na junta comercial, não tem essa necessidade de registro na junta, e geralmente é para algum negócio específico. E aí, então, logo conclua esse negócio, extingue-se a sociedade, tá? Isso é sociedade em cota de participação, ok? Apenas para vocês relembrarem o que é esse tipo de sociedade. Então, eu não sou nenhuma empresa de cota, sociedade de cota de participação com sócio ostensivo, né? Sou uma pessoa jurídica em geral.
E aí, aqui ele pergunta o tipo de atividade preponderante, vamos colocar que é uma empresa prestadora de serviço. A incidência, né, do PIS da COFINS, ó, é cumulativo ou não cumulativo, tá vendo, ó? Tudo isso aqui depende se a empresa é lucro real. Você vai marcar não cumulativo, presumido você vai marcar cumulativo, né? Tipo de escrituração apurada no período, né? Eu venho aqui, coloco aqui a alíquota básica, né? Qual que é a alíquota básica? Renda do lucro presumido para o PIS 0,65 e para COFINS 3%, né? Então vocês têm que entenderem por isso, tá vendo a importância de se entender a legislação? Se você não entende a legislação e as nuances do regime, você não preenche corretamente esse cadastro, você vai ter problemas, né? Lógico que isso aqui importando, ele já vem totalmente preenchido lá do seu sistema, mas no seu sistema você preencheu o cadastro de forma errada, vai calcular tributo errado, vai trazer informações erradas da empresa, tá? Critério de escrituração é que se é competência ou se é caixa, né? Eu vou marcar aqui que é regime de competência, tá? E aí, a situação especial aqui, ó, é uma abertura, né? Vamos colocar a abertura. Dou um OK. O CNPJ aqui ele não vai passar. Deixa eu colocar qualquer um aqui. Só para ele ver. É muito chato. Aí, agora eu vou salvar aqui embaixo. Dou um OK, né? Ele vai já existe, você dá. É porque eu tinha colocado já um exemplo aqui, tá, pessoal? Ele vai começar a criar meu banco de dados, né? A minha escrituração fiscal, tá? Ele vai criar meu banco de dados e dar que a escrituração foi criada com sucesso. Lembrando, se vocês importarem esse arquivo, esse aqui já vem automaticamente preenchido do seu sistema, tá? Então, escrituração criada com sucesso. Eu vou abrir a minha escrituração fiscal. Eu já tinha trazido aqui da Pechincha, aquela empresa que a gente trabalha normalmente, um preenchimento já de algumas informações. Então, quando você tem já a escrituração criada, pessoal, ele abre aqui do lado esquerdo essas duas telas, tela de relatório e tela de escrituração, tá? Então, na tela de escrituração, ó, FD e contribuições, nós temos aqui a identificação da pessoa jurídica, né? Dados contabilistas, todas essas informações de cadastro, tá bom? E nós temos as informações relativas aqui, ó, apuração do PIS, tá vendo, ó? Apuração do PIS, né? O que acontece? Aqui, ó, eu já tinha trazido algum cadastro para efeito do PIS, tá? Deixa eu só trazer aqui para vocês a apuração do PIS. Eu tinha aqui, ó, a informação do detalhamento por código de contribuição que você preenche, tá? Como eu falei que é uma empresa do lucro presumido, né? Lucro presumido é sobre o faturamento, então o valor da receita bruta 50 mil, o valor do base de cálculo 50 mil, né? A base de cálculo aqui, ó, da contribuição 50 mil, a alíquota do PIS, né, gente? 0,65, ele traz automaticamente. 50 mil vezes 0,65, 325. Então, o total da contribuição no período 325. Isso aqui para o PIS, né? Vem aqui a informação da receita bruta. Tem aqui, ó, detalhamento do código da receita versão DCTF, né? O que é isso? Eu vou informar aqui que é uma contribuição do regime cumulativo a recolher 8109, que é o código do PIS, né? Lembra da DCTF que vocês preencheram lá? 8109 é o código do PIS no lucro presumido, né? Coloco R$325 ali do valor do débito, né? Salvei, que é o mesmo valor aqui, ó, que tinha sido preenchido pelo sistema. Lá em cima, a informação também que eu tenho aqui, ó, total da contribuição cumulativa no período 325, o valor da contribuição cumulativa a recolher 325, valor da contribuição a pagar no período 325 em relação ao PIS, tá, pessoal? Em relação aqui à apuração da COFINS, tá? Você clica duas vezes,
eu tenho aqui a mesma coisa, ó, detalhamento. Receita bruta, ó, 50 mil, nesse exemplo. Ó, a alíquota da COFINS aqui, ó, 3%. 50 mil vezes 3%, R$1.500, ok? Tem aqui, ó, detalhamento de versão DCTF, mesma coisa, né? Contribuição cumulativa, COFINS sobre faturamento, né? 2172, lembrando da DCTF lá, o mesmo código, né? 2172. Valor do débito 1.500, né? O que eu vou fazer? Vou salvar, né? Então, pessoal, preencheu aqui as informações, tá? Da receita bruta. Lógico, pessoal, você tem todo um cadastro de produtos que vem aqui dentro do sistema, tá? Mas como eu disse, isso aqui já vem automaticamente do arquivo que você importar do seu sistema contábil, do seu sistema fiscal de apuração dos tributos, tá bom? Aí aqui no relatório, ele tem alguns relatórios aqui pra gente. Então eu tenho, dentre esses relatórios, o relatório de contribuição do período, né? Então ele traz o nome da empresa, Pechincha, período da apuração, né? Aí aqui, ó, valor da contribuição cumulativa no período. Nós estamos falando da empresa do regime cumulativo, né? Olha aqui, ó, contribuição cumulativa no período, PIS 325, COFINS R$1.500. Tá vendo, ó? PIS 325, COFINS R$1.500, né? Essa é uma das fichas que se preenche na FD Contribuições. Concluir minha FD Contribuições no regime do lucro presumido, né? Eu vou gravar nesses disquetes aqui em cima, gerar a cópia de segurança, e vou transmitir a minha escrituração depois de verificar se tem alguma pendência, né? Transmitir minha escrituração, ele pede a certificação digital, lembrando que obrigatoriamente você tem que ter o certificado digital, tá? Para você fazer a transmissão dessa declaração. Transmitiu, emite-se o recibo. Aqui em cima você vai ter a opção de visualizar o recibo de transmissão, tá vendo? E aí você arquiva esse documento para comprovar a entrega da obrigação acessória, tá? Então, pessoal, se for no regime não cumulativo, né? Se for no regime não cumulativo, você vai ter que ter o preenchimento dos créditos e dos débitos, tá? Relativo ao lucro real, tá? Então tem essa questão. Então vamos colocar aqui, se a gente abrisse aquela empresa bloco, identificação da pessoa jurídica, tá aqui as informações que nós colocamos, né? Então vamos colocar aqui uma empresa nova. Vamos aqui, nova, criar. Vamos colocar o mesmo CNPJ. Vamos colocar aqui 1º/7/2020, 31/5/2020. Nome da empresa, empresa livro. Tipo de escrituração original, né? Unidade federada aqui, o estado de Goiás. Município Mineiros. Lembrando novamente, pessoal, o arquivo que vocês trouxerem lá do sistema, ele já vem de forma automática, tá? Não tem que se preocupar quanto a essa questão. Então aqui, Mineiros, né? A natureza da pessoa jurídica, a pessoa jurídica em geral aqui. Atividade preponderante, vamos colocar agora que ela é uma atividade de comércio, atividade comercial.
E a incidência tributária do PIS e da COFINS aqui, ó, eu marco que é não cumulativa, né? Não cumulativa, direta pela receita bruta, né? Alíquota básica, e eu venho aqui e coloco uma abertura de uma empresa. Abertura. Dou OK, ele vai criar a minha FD contribuições, tá? Lembrando que agora aqui, pessoal, eu marquei o regime não cumulativo, tá? Ou seja, vai ser uma empresa optante aí pelo lucro real, tá? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Ó, foi criada com sucesso. Dou um OK. Vou abrir aqui a minha escrituração, tá? Vim aqui na escrituração da minha empresa livro, dou um OK. FD contribuições, né? Só para você ter uma ideia aqui, ó, apuração do PIS. Observe, quando eu cliquei na apuração do PIS, a ficha mudou, porque olha aqui, ó. Qual ficha que eu tenho agora aqui? Eu tenho uma ficha de crédito do PIS, ó. Crédito do PIS e da COFINS, tá vendo, ó? Ele vai perguntar o tipo de crédito, ó. Tá vendo, ó? É vinculado à receita bruta? Tá vendo esse crédito aqui, ó? É de receita de exportação, né? É vinculado à receita bruta não tributável. Você tem todas as informações para poder preencher. Vou colocar que é vinculado à receita bruta. Operações próprias, base de cálculo. Vou colocar aqui, ó, que a minha base de cálculo foi R$1.000. A alíquota do PIS para contribuição social ou para o lucro real, gente, é 1,65, né? 1,65, certo? E aí aqui embaixo é o total do meu crédito. E lembrando, pessoal, que se você trazer a informação direto do seu sistema, isso aqui automaticamente ele vai ser preenchido, tá? Daria aqui R$16,50 de crédito, vendo que os erros vão somando, não vai ter nenhum ajuste, né? E aí aqui embaixo a utilização do crédito disponível, R$16,50, tá? O valor do crédito disponível descontado também R$16,50. Saldo de crédito utilizado no período futuro, zero. Por quê? Porque eu utilizei todo esse meu crédito, né? Utilizando o total do crédito para desconto da contribuição. Vou salvar aqui. Já tem aqui a informação do meu crédito sobre esse produto. Cada produto aqui, pessoal, ele vai gerar um crédito, né? Então eu tenho aqui os ajustes do crédito, né? Que eu vou fazer a informação, ó, tipo de ajuste, tá vendo, ó? Ajuste sem redução. Vou colocar sem redução. E aí, se tiver algum ajuste, vou poder preencher, certo? Detalhamento da base de cálculo do crédito, né? Porque aqui a natureza da base de cálculo do crédito, ó, ele tem a informação, é aquisição de bens para revenda. O que foi? Vamos colocar que é aquisição de bens para revenda. CST do PIS aqui, ó, vamos colocar que é com direito a crédito, né? Então, todas as informações aqui, pessoal, traz produto a produto, tá? Fiz o meu crédito, eu venho aqui para contribuição do débito, vou lá pagar no período, tá vendo? E aí o sistema automaticamente no final faz a apuração do débito menos o crédito. Se você tiver um crédito maior que seu débito, ele vai ficar com um saldo lá naquela ficha do demonstrativo, nessa ficha aqui dos relatórios, na ficha aqui dos créditos apurados, tá vendo? Dos valores, ele vai trazer, olha aqui, ó, aquele valor de R$1.000 que eu coloquei, ó, ele já apareceu aqui, tá vendo? Ó, já tá aparecendo aqui, ó, um crédito de R$16,50, tá vendo, ó? Já tem aqui. E aí, ele já ia apurar aqui pra mim um valor aqui, depois de eu fazer todas as informações lá. Lembra que eu comecei a colocar que era questão de bens para revenda? Ele ia preencher aqui os valores de R$16,50 e o valor da COFINS aqui, que era 7,6. Eu tinha preenchido ainda o campo da COFINS, né? O crédito. Apurou meu crédito, eu teria o meu débito apurado. E aí depois o demonstrativo do cálculo do imposto, tá? Então tudo isso aqui, pessoal, é uma obrigação acessória voltada apenas para a questão do PIS e para a questão da COFINS. E óbvio também em relação à receita bruta da contribuição previdenciária. Eu tinha preenchido aqui naquela anterior, vamos abrir de novo aqui aquela escrituração da pechincha.
da Pechincha aqui, pessoal, só para vocês entenderem onde que é. Aqui, ó, FD Contribuições. Aqui, ó, apuração da contribuição previdenciária, tá? Apuração da contribuição previdenciária. Eu tenho as escriturações aqui, tá? O nome da Pechincha. Tem a informação aqui, ó. 50 mil era a minha venda. Eu falei que essa empresa era um serviço de call center e automaticamente a legislação puxou um alíquota de 3%. Então 50 mil vezes 3% é 1.500. 1.500 era o valor então da minha receita bruta, da minha contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta. É a desoneração da folha. Tem atividades aqui, pessoal, que a alíquota aqui, ó, ela é 1%, tá? Ela é 1%. Vamos colocar aqui, ó. Coloquei construção civil, tá vendo? Já mudou para 4,5%. Então depende da atividade que você selecionar, que você estiver trabalhando, né, que é a do seu cliente, ele vai trazer uma alíquota própria, né? E aí preencho também a informação aqui, ó, da empresa, né, da Pechincha, e a consolidação da contribuição, ó, R$ 1.500 é o valor a pagar. Coloco o código de receita, né, e o artigo da lei que trata da contribuição previdenciária. Então é nesse campo aqui que você preenche. O que eu gostaria que vocês guardassem aqui: FD Contribuições, ela é exigida para as empresas optantes pelo lucro real e pelo lucro presumido, tá? Regime cumulativo no preenchimento do cadastro apenas pelo lucro presumido, regime não cumulativo no lucro real. Os demonstrativos eles já vão trazer os blocos, né? Já vão trazer a questão do crédito e débito sempre importado do sistema que vocês trabalham. Então a importância da escrita fiscal dentro da apuração, né, do tributo, né? E aí você faz a transmissão para a Receita Federal do Brasil, para que com base nisso ela faça o cruzamento do que foi recolhido e feche, né, o recolhimento com a informação. Como é produto por produto aqui, pessoal, eles também têm toda a informação do estoque, né? A fiscalização da Receita Federal e dos estados tem todas essas informações. Você vê a questão do SPED, né? Como eu falei, o SPED veio para trazer o fisco para dentro da empresa, né? Para ter um acompanhamento em tempo real do estoque e da operação de entradas e saídas da empresa, tá? Como eu disse, a FD Contribuições, a transmissão dela é até o 10º dia útil do segundo mês A da apuração, 10º dia útil, né, do segundo mês subsequente à apuração. O não preenchimento dela dentro do prazo ou com informações incorretas, omissão de informações, sujeitas à empresa aquelas penalidades que eu trouxe lá para vocês sobre a receita bruta, né? Então, dependendo do faturamento da empresa, a multa ela é bem pesada, tá bom? No mais, pessoal, alguma dúvida que tiver, alguma questão, pode perguntar. Baixem o programa lá para vocês entrarem e de acordo com a videoaula aqui, acompanhando, fazendo um preenchimento. Qualquer dúvida que tiver pode me perguntar, tá? Primeiro para vocês conhecerem o que é o sistema, né, da FD Contribuições, que é o braço do SPED. Mas repito para vocês como profissionais contábeis, não são vocês que são obrigados a fazer isso aqui, né? Isso aqui você tem que deixar para os colaboradores das empresas para poder fazer essa informação. Você tem que saber, ter conhecimento para poder orientar o seu colaborador no preenchimento correto das informações, né? Porque a função do contador ela é gerencial, né? É fazer a análise das demonstrações contábeis, trazer soluções, né, para a empresa, um planejamento tributário, né? Todas essas questões, todas as soluções de interpretação à legislação e de orientação mesmo para que a empresa tenha a maior lucratividade possível dentro da legalidade, tá? Então, pessoal, por gentileza, assistam a videoaula, tá? Na próxima sexta-feira, como eu falei para vocês, eu vou passar uma atividade avaliativa relativa a essas obrigações acessórias que eu estou passando para vocês, tá? Então, são algumas questões que vai estar tratando desses assuntos que eu falei com vocês, DCTF, de MOB, FD ICMS, FD Contribuições, tá bom? Uma boa noite a todos, o meu muito obrigado.